Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Acesse os episódios do Trilhas, presente já em todas as plataformas aí. É só digitar Trilhas da História e se inscrever e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé, e juntamente com meu colega Luciano Teles e uma equipe primorosa, tocamos esse projeto que tem dado muitos frutos. Estamos felizes com mais uma temporada e olha, você que está nos ouvindo aqui, no episódio de hoje, o Trilhas vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, gente. Deixamos o tempo presente para debater um período fascinante e complexo. Nosso tema de hoje: estudar a antiguidade, uma curiosidade ou um desafio? Para nos guiar nessa jornada, recebemos o nosso colega aqui do SEST, o professor mestre Macário Lopes de Carvalho Júnior. O professor Macário é graduado em História, mestre em História Social pelo PPGH da UFAM, um pesquisador dedicado a desvendar os meandros desse passado distante e as raízes do cristianismo antigo. Nesse bate-papo, vamos desmistificar o próprio conceito de antiguidade, mergulhar na importância dos concílios eclesiásticos e perceber como a cristianização do Império Romano, lá no século IV, ainda molda a nossa visão de mundo aqui no Brasil e na Amazônia do século XXI. E mais, pessoal, vamos refletir sobre a postura do historiador perante a fé. Um episódio imperdível que prova que o passado remoto está muito mais vivo do que imaginamos. Fique com a gente. E eu gostaria agora de saudar o professor Macário. Professor Macário, seja muito bem-vindo ao podcast Trilhas da História. Finalmente, hein? Obrigado, professor Daniel. Eu estava te devendo mesmo isso, né? Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que eu sempre tive o sonho de fazer um podcast, desde meados da década de 10, né? Em 2016, 17, eu quase fiz com a parceria com o nosso amigo Vinícius, que também é egresso do mestrado em História, mas por uma série de intercorrências não aconteceu. E que bom que tu tiveste a iniciativa e leva à frente esse projeto, que é muito lindo e que, assim, traz muita coisa importante, muita oportunidade de diálogo para todos nós. É um prazer para nós te receber, Macário. Você sabe que esse projeto, ele realmente é comum a todos nós, a importância, né, de estarmos levando o conhecimento que é produzido na universidade numa dimensão mais pública possível. Os tempos exigem isso. E para nós é um prazer te receber aqui. Tenho certeza que nossos alunos já estão aí na escuta. Pessoal que gosta da temática, já fica aí, manda aí a sua pergunta, o seu comentário. Mais do que isso, tá? Compartilhe esse link com seus grupos, seus contatos, seus familiares, seus vizinhos. A gente quer fazer esse episódio correr o mais rápido possível. O professor Macário certamente, no devido tempo, vai responder, vai dar uma atenção aí ao que for perguntado. Nosso primeiro bloco fala sobre jornada acadêmica e pesquisa na história. Então nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de perguntas. Para a gente começar, fale um pouco sobre a sua trajetória de vida. Quem é o Macário Lopes de Carvalho Júnior e a relação dele com a área da história? Olha, no primeiro dia de aula, nas disciplinas que a gente ministra na universidade, a gente sempre pergunta quando foi que você decidiu por história, por que você decidiu por história. E eu tenho uma trajetória que é um pouco rara. Eu sou uma pessoa que desde 8 anos de idade queria estudar história. Não tinha noção do que era a profissão do historiador, mas eu me encantava com as histórias do passado. Eu me encantava com filme, desenho animado, tudo que tivesse um conteúdo de, como se diz, novela de época, filme de época. Eu ficava vidrado, e eu não entendia muito bem porquê, mas eu já queria saber mais sobre as coisas. Eu era criança curiosa. Sabe a criança que fica perguntando tudo? Por que que o céu é azul? Por que que Júpiter é maior que a Terra? Era o tipo de coisa que eu ficava perguntando. Então eu queria ser astronauta, arqueólogo, jornalista, arquiteto, mas eu sempre mantive o desejo também de estudar história, e ao longo do tempo ele foi crescendo, os outros foram
ficando de lado. Os meus pais, que são pessoas do interior do Amazonas, de comunidade rural, na verdade nem tinha comunidades naquela época, é antes do movimento eclesial de base, então, que viviam na zona rural, em casas afastadas, vestindo pano de saco, e meu avô paterno seringueiro, meu avô materno agricultor, e os meus pais foram, na família deles, os primeiros a completar o ensino médio. Então, meu pai, o caçula de 9, minha mãe, a caçula de 10. Meu pai é mandado para casa de uma tia ou minha irmã em Manaus para estudar quando tinha 11, 13 anos de idade. Uma trajetória muito parecida com a da minha mãe, que fica órfã aos 9 e aos 11 vai para Manaus morar de favor na casa de parentes. E ambos conseguem, por meio da educação, uma formação que para a época era muito importante, que era o curso técnico. A minha mãe de administradora, meu pai de contabilista no colégio Benjamin Constant, não, no colégio Solo de Lucena. Lá se conhecem num passeio de ônibus para uma cachoeira, para um banho, e desde então surgiu o Macário na vida, no mundo. E a minha mãe sempre insistiu muito para que nós tivéssemos oportunidade de estudar, eu e meus irmãos. O meu pai, naquele momento da vida, era bancário no Basa, em Itacoatiara, onde eu nasci. E quando eu tinha 8 anos de idade, nós viemos para Manaus. Então eu sou um menino de origem do interior, mas que viveu toda a pré-adolescência, a adolescência, a vida adulta em Manaus, amando história e querendo estudar e saber sobre as coisas, sobre tudo. Mas uma coisa era uma curiosidade que já estava ali desde então. Eu era uma criança ateia e viada. Ou seja, eu sabia que eu gostava de meninos e eu sabia que era errado pela ideologia cristã em que a gente vive na sociedade. E eu tinha curiosidade de entender o que é esse cristianismo que quer proibir um desejo que nasce dentro de mim, sobre o qual não tenho controle algum, e como é que ele intervém na vida das pessoas, como é que ele é tão poderoso, como é que a minha avó paterna é tão carola, como é que a minha avó materna é evangélica. E eu ficava me perguntando isso, e eu tinha uma Bíblia muito bonita, ilustrada, que tinha vindo junto com a Enciclopédia Barça, que era a nossa internet dos anos 80. E eu olhava aquela Bíblia, eu achava as histórias do Gênesis fantásticas, as histórias de Jesus fantásticas, mas, mas só que é claro que não pode ser verdade, né? Criação do mundo em 7 dias, dilúvio, caminhar sobre água, isso acontece de verdade. Então, com 7, 8 anos de idade, aquilo já me parecia difícil de acreditar. Eu nunca tive uma noção de Deus, ou de ser superior, ou de força superior, ou de origem do universo que não fosse a origem contada pela ciência, né? Pela astronomia. Para mim, aquilo faz sentido, porque tem prova, tem evidência, tem método científico. Então, ao mesmo tempo em que as crenças ou doutrinas do cristianismo me pareciam, de certa forma, difíceis de acreditar, eu achava fascinante e continuo achando todo o poder que essa religião tem de influenciar aspectos psicológicos e culturais da nossa vida. Então, daí vem muito da minha curiosidade intelectual que me levou aos 17 anos a abandonar o curso, aos 19 para 20 anos, abandonar o curso de Direito na metade e cursar História na UFAM. É muito importante a gente dar esse espaço, e eu acho que você, Macari, que é também um ouvinte do nosso podcast, sabe disso, da importância da trajetória de vida de todos nós, e você que está nos ouvindo, conhecer um pouco do nosso entrevistado de hoje, professor Macário Lopes de Carvalho Júnior. É essa pessoa aí que, em poucas palavras, fez um resumo da sua trajetória, inclusive na sua relação com a área da história. E por falar nisso, nós vamos entrar no tema central do nosso episódio, que é o estudo da antiguidade.
Por que estudar temas tão distantes, Macário, de nós, no tempo e no espaço? Essa é uma pergunta que você já pode explicar para o nosso ouvinte, né? Qual o sentido disso, né? O estudo da antiguidade é uma mera curiosidade de quem gosta do passado ou realmente um desafio legítimo para a formação do historiador? Acho importante também você explicar para os nossos ouvintes até a definição da palavra antiguidade. Certo. Eu vou procurar explicar essa questão juntando com a resposta da anterior, que é em relação à minha trajetória de por que que eu me interessei por isso. Como eu te disse, quando eu era criança, eu era fascinado por qualquer filme, documentário, desenho animado que tivesse temática histórica. E eu não entendia muito bem o porquê, mas Grécia e Roma e a Idade Média europeia me fascinavam assim de um jeito que eu não sabia explicar. Depois de um tempo refletindo sobre isso, hoje em dia, eu penso que os conteúdos que vêm da antiguidade, as formas, o imaginário que é formado a partir da antiguidade, têm uma força estranhamente grande, porque são capazes de resistir ao teste do tempo muito mais do que coisas recentes, coisas da modernidade, até mesmo da contemporaneidade, depois de poucas décadas, se tornam esquecidas. Mas a língua latina, a língua grega, os clássicos da literatura, da historiografia, da filosofia, do teatro, as próprias noções de belo, harmonia das formas, na estética, tudo isso ajuda a compor uma camada do imaginário, do pensamento, da mentalidade, chame como quiser, que forma parte de quem nós somos, até mesmo em países da América Latina que são considerados periféricos pelo capitalismo tardio. Então, eu não consigo deixar de me surpreender e me admirar da presença dos antigos na contemporaneidade, nos dias de hoje, na língua latina, no direito. Então, para mim, as religiões que surgiram, o cristianismo na antiguidade e o islamismo na Idade Média, ou se nós pudermos considerar, como eu prefiro, a periodização de antiguidade tardia, são as religiões que marcam a contemporaneidade, são os modos de enxergar o mundo que permitem às pessoas se comunicarem e às vezes procurarem ou semelhanças ou diferenças, ou similaridades ou antagonismos. Então eu considero importantíssimo para nós. Em relação à origem do termo antiguidade, ele se dá mais ou menos na época do Renascimento cultural na Europa, quando uma série de artistas e intelectuais vai procurar retomar determinadas temáticas, determinados desenvolvimentos intelectuais típicos da antiguidade greco-romana. A filosofia, a astronomia, a especulação filosófica, uma forma de pensar, ainda que religiosa, mas marcada por uma independência maior dos seus patrocinadores e mecenas religiosos, eles se voltam um pouco mais para os leigos e esse distanciamento que talvez para nós na contemporaneidade pareça menor, no Renascimento era muito importante e se marcou pela busca do antigo, que é também uma negação do passado mais imediato, que eles chamaram de Era do Meio, ou medievo. Então, eles exaltavam a cultura greco-romana, a que se denominou a partir dali um pouco mais cultura clássica, e procuravam imitar e dar continuidade àquela forma civilizacional que eles tanto almejavam, né? Da especulação filosófica, dos grupos de intelectuais que se reúnem para discutir as temáticas nos banquetes, da, da realização de trabalhos de obras intelectuais e artísticas a partir do mecenato de figuras ricas da época. Então, é por causa desse momento de retomada, que é o renascimento cultural dos séculos XIV a XVI,
que nós temos a divisão tripartite da história, em antiga, medieval e moderna, que mais tarde vai se tornar quadripartite, acrescentando o Porâneo. contemporâneo. Exatamente. Muito bem explicado, né? E o renascimento, o próprio termo renascimento, né, implicado nisso, né, de resgatar essa cultura antiga no período moderno, né, faz referência a essa explicação. E indo então, Macário, a essa antiguidade, com isso em mente, né, eu quero dizer, explica para nós, para os nossos ouvintes, qual a importância dos chamados concílios eclesiásticos no estudo e na formação do cristianismo antigo, isto é, da antiguidade. Apresenta essa importância para os nossos ouvintes. Existem diferentes abordagens sobre o estudo do cristianismo na antiguidade. Um deles, que talvez seja mais conhecido do grande público, está relacionado com os cristãos trabalharem a memória do seu movimento, engrandecerem a trajetória dos grupos com os quais se identificam, falar dos grandes homens, das grandes atitudes tomadas por aqueles que são considerados defensores da fé, heróis da fé, que são considerados santos pelos católicos e grandes teólogos pela tradição protestante. Então, Agostinho, Eusébio, Jerônimo, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, para ficar em alguns nomes mais conhecidos. Só que o estudo do cristianismo, ele também tem outras abordagens que são menos apologéticas e mais críticas. As abordagens que se tornaram mais comuns nas universidades públicas, onde há pesquisa sobre esse tema, tendem a enfatizar a diversidade dos grupos cristãos no período de formação do cristianismo entre o século II, principalmente, e o V. No âmbito dessa diversidade, que inclui origens sociais diversas, que inclui teologias diversas, que inclui tendências teológicas diversas das práticas, tanto litúrgicas quanto pastorais, um tipo de evento me chama muita atenção, que é quando os líderes cristãos, na sua maioria bispos, se reúnem numa cidade sob o patrocínio de um bispo que é meio que o host, né, que é o anfitrião dessas outras lideranças, e eles vão passar por alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e em alguns casos por alguns anos, debatendo questões importantes de comportamento, ou seja, disciplina de leigos e de religiosos, ou questões teológicas, até chegar a uma saída, a uma decisão que seja um consenso entre todos os que estiverem reunidos ali. Os concílios eles podiam ser locais e regionais, que às vezes são chamados de sínodos, ou grandes concílios de várias regiões diferentes do Mediterrâneo e além. Por exemplo, o Concílio de Nicéia, que mais tarde vai ser chamado de Primeiro Concílio Ecumênico, que tinha representantes, inclusive, do Império Persa, onde havia comunidades cristãs muito antigas e importantes. Então, essas reuniões, elas não são importantes somente pelas decisões que tomam. Na abordagem do cristianismo que eu faço, que é um cristianismo popular, eles são uma janela para as atitudes, para as práticas cotidianas, para o dia a dia de comunidades concretas, de pessoas reais, que enfrentam determinados desafios no seu dia a dia, que foram levar os seus conflitos, as suas dificuldades para o bispo local. O bispo local não consegue chegar a uma decisão, ou porque ela não aplaca a dificuldade que foi colocada pelo fiel, ou porque ele mesmo reconhece que não sabe o que fazer. Então, como os bispos na antiguidade, no início da antiguidade tardia, eram bispos monárquicos, ou seja, eles detinham autoridade total sobre as suas comunidades, a única instância decisória acima do bispo era quando vários bispos se reuniam. E isso acontecia onde? Justamente nos concílios e sínodos. Então, essas reuniões são fascinantes por isso. Você vê pessoas que vieram no lombo de jumento ou em grandes carruagens decoradas e ornamentadas
se encontram para tomar as decisões que vão afetar a vida dos fiéis, a vida da pessoa comum. E o tipo de decisão que era emitido nos concílios ajuda a explicar e ajuda a entender muito disso. Por exemplo, um dos concílios que eu estudei no meu mestrado na UFAM foi o Concílio de Elvira, que, aliás, ninguém sabe se realmente existiu ou se foi só uma reunião de decisões que pareciam ser decisões conciliares e foram compiladas e aí circularam durante a Idade Média. Independentemente dele ter existido ou não, as regras que existem ali no Concílio de Elvira são características de um período anterior a Constantino, anterior à paz da igreja chamada por Eusébio, né? E conta um pouco desse cotidiano. Por exemplo, lá no Concílio de Elvira, tem uma decisão do concílio que diz assim: se uma mulher bate na sua escrava e essa escrava, depois de padecer muitas dores por vários dias, vem a falecer, se for determinado que ela morreu por culpa dos castigos da sua senhora, essa senhora vai ter uma penalidade X, 5 anos sem comunhão ou 10 anos sem comunhão. Se for determinado que a escrava morreu por conta de uma doença, uma aflição que ela já tinha antes de receber os castigos corporais, a sua senhora vai ter uma punição Y, de menos anos sem receber a comunhão. Então, são punições, são situações do cotidiano, são conflitos que tiveram que subir a uma segunda instância, são mulheres procurando solução para os seus problemas. Então, os concílios eles são essa janela para esse cristianismo que, de outra forma, acaba ficando estudado, às vezes, numa forma muito de história das ideias, história da teologia, que é importante, bonita, interessante também, mas não é o meu foco. O meu foco é a vida real das pessoas nas comunidades cristãs. Maravilha, olha, essa foi uma aula que o professor Macari acabou de nos dar, e ele sabe que eu também me envolvo, sou envolvido, inclusive com formação na área. Eu lembrei, enquanto você falava, do livro Vozes do Cristianismo Primitivo, no qual tem um texto denominado A Legitimidade do Credo Niceno na Perspectiva das Pessoas Comuns, que é exatamente o que você está dizendo, né? Muita coisa decidida de cima para baixo, sem considerar a realidade das pessoas, nua, crua, dura. E é muito importante classificar que esse interesse do historiador pelo diminuto, pela microhistória, pela perspectiva comum, também é história e precisa ter espaço, né? A gente precisa dar legitimidade para a perspectiva do mundo real, da perspectiva do cotidiano dessas pessoas. Olha, gente, você já está ouvindo aí, olha, está subindo, Macário, a nossa música de intervalo. Uma música muito linda, por sinal. Quero que você agora relaxe um pouco, aprecie essa canção, Copo Vazio, de Gilberto Gil e Chico Buarque. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a segunda parte do nosso episódio. Está cheio de ar, é sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor.
a dor ocupa metade da verdade. A verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia. uma metade... Maravilha, que música maravilhosa que você acabou de ouvir, de apreciar, Copo Vazio, de Gilberto Gil, Chico Buarque. Uma canção que nos faz refletir sobre o sentido da vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Estamos voltando ao nosso segundo bloco do podcast Trilhas da História, hoje recebendo o professor mestre Macário Júnior com a temática Estudar a Antiguidade, uma curiosidade ou um desafio? Já tivemos uma aula aqui na primeira parte do programa, vamos agora iniciar o segundo bloco com mais algumas perguntas para o professor. Agora vamos enfatizar um pouco mais a relação desse estudo com o tempo presente e você que nos ouve, não se esqueça, interaja conosco, mande sua pergunta, seu comentário. Os alunos do curso de História que estão na escuta aí, que eu sei que estão ouvindo, não deixe de fazer aí a sua pergunta, o seu comentário, o professor Macário com certeza dará o feedback. Então vamos ao nosso segundo bloco de perguntas. Macário, fazendo agora uma ponte direta entre o passado e o nosso presente. O que a cristianização do Império Romano, ocorrida no século IV, tem a nos dizer hoje? Como esse evento político-religioso tão distante afeta diretamente a nós, brasileiros e amazônidas, vivendo no século XXI? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou só retornar brevemente à música Copo Vazio, porque eu sugeri justamente essa faixa que eu adoro, que eu amo, porque além de ser tecnicamente uma das grandes realizações minimalistas do Gilberto Gil e do Chico Buarque, ela é uma música que fala de um tema que nem sempre é tratado na música leiga, que é o sentimento religioso. E o sentimento religioso me fascina. Primeiro, porque eu não tenho essas crenças mais comuns em Deus, em sobrenatural, em nada que seja fora do nosso mundo concreto, mas eu me fascino especialmente pela fé das pessoas, pelo poder da crença e por quanto a religiosidade de fato faz bem a algumas pessoas, o quanto é importante, o quanto ajuda. E, e de onde é que a música tem a ver com isso? Porque ela fala de um copo vazio. O copo vazio, ele tem o que dentro? O nada? Não, mas não é o nada. É a ausência de algo. E eu acredito que as religiões procuram dar respostas a um sentimento de ausência que concretamente todas as pessoas têm na sua vida. A maneira de responder a isso vai variar muito nas religiões, nas filosofias, em diferentes formas de envolvimento com a militância estudantil, política, com uma causa, um amor ao filho, à família, ao consumo, mas o sentimento de pertencimento, de querer fazer parte de algo maior do que você mesmo, ele é comum a todos, né? Então, por isso eu selecionei essa música e eu acho que ela diz bastante também sobre o porquê de se estudar história das religiões, história dos cristianismos em particular, porque a nossa sociedade vive um momento especial no Brasil, que é o momento de mudança da maioria religiosa em que nós vivemos. Nós saímos de uma situação de ser um país agrário, católico, rural, até mais ou menos os anos 60 do século XX, para num período de menos de um século, nos tornarmos uma sociedade industrial, multirreligiosa, mas com uma predominância cultural importante das correntes protestantes neopentecostais na vida cultural, na vida social do país. O protestantismo ele é muito diverso e muito rico, ele não se reduz aos neopentecostais, mas a presença dos neopentecostais se faz sentir na política, na música, no mundo do trabalho, influencia a educação com as escolas e com a adaptação que as escolas tiveram que fazer para normas culturais muito específicas de uma parte dos pentecostais,
não tanto dos neo, mas, enfim, a gente pode fazer um outro programa sobre a paisagem religiosa brasileira contemporânea, eu acho que seria muito legal. O Império Romano, lá no século IV, viveu uma questão muito parecida, em que, no período da ascensão do cristianismo, o Rodney Stark, um historiador britânico, se eu não me engano, canadense, ele faz uma série de estimativas baseadas em estimativas locais e regionais, e ele alcança a seguinte cifra: os cristãos vão perfazer de 5 a 10% da população do Império Romano no início do reinado de Constantino, ali entre 306 e 312. Quando chega em 361, o imperador Juliano, que era o sobrinho de Constantino, que secretamente continuava pagão, Constantino tinha ordenado a conversão de toda a sua família, mas Juliano permanecia pagão no seu coração. Ele tentou restaurar o paganismo nos seus 1 ano e meio, 2 anos e meio de reinado, não lembro exatamente, e ele já não conseguiu. Tamanho tinha sido o avanço dos grupos cristãos naquelas poucas décadas. Aí, 30 anos depois, o imperador Teodósio, em 392 a 395, edita uma série de leis avançando na proibição do paganismo em lugares públicos, na retirada do altar da Vitória do, da sede do Senado Romano, ou seja, a deusa que presidia as sessões do Senado Romano é retirada. Isso tem um aspecto simbólico muito importante, vai ser alvo de controvérsias entre o filósofo Símaco e o bispo Ambrósio de Milão. Nós temos trabalhos brilhantes de historiadoras brasileiras sobre esse assunto, mas veja só, é ou não é bastante similar à situação que nós vivemos no Brasil hoje, de uma Muitíssimo. minoria que se coloca como perseguida, humilhada, maltratada, como é o caso da minoria protestante no Brasil, embora isso não seja plenamente verdade, não valha para todos os grupos, mas ela passa a se utilizar do seu status de minoria perseguida para se afirmar identitariamente, para defender posições políticas, para buscar lutar por mais espaço político, para defender pautas religiosas, pautas morais, que são de acordo com uma ideologia de grupos específicos que deveriam ser implantadas para toda a população de um país, para toda a população brasileira. Isso não pode ser levado com simplicidade. Isso tem que ser levado muito a sério. E eu não acredito que todo mundo está levando isso suficientemente a sério. É preciso ser levado a sério porque o sentimento de menor importância, de humilhação, de certa forma de uma perseguição, é um sentimento real que muitas pessoas têm, até porque ele é atiçado por determinadas lideranças religiosas e determinadas lideranças políticas, porque é útil para eles politicamente e financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, um grupo minoritário não tem o direito de impor os seus valores para a totalidade da sociedade. Não tem nem nunca pode ter. É preciso garantir a democracia, a convivência com o diferente, o respeito. Não basta ter que conviver com tolerância. É preciso conviver respeitosamente, com diálogo, com solidariedade, com fraternidade. Esses valores, eles não são exclusividade nem dos cristãos e nem de nenhum outro grupo religioso. Eles são valores humanos, são direitos humanos que devem ser defendidos por todos nós. Ou a gente caminha para uma situação parecida com a dos Estados Unidos, que é uma nação que está se desmanchando a olhos vistos, por conta de diferenças políticas, religiosas, mas principalmente de visão de mundo, de uma visão que se quer diversa e aberta e progressista para um mundo que teme a rapidez com que essas mudanças afetam, que teme legitimamente como a rapidez dessas mudanças afetam a vida de milhões de pessoas.
Então, esse tema é muito relevante para o presente, não é a mesma situação, não é o mesmo processo histórico que acontece na antiguidade e na contemporaneidade, mas as similaridades dos processos podem nos ajudar a refletir e buscar caminhos, sabe? Eu penso isso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque foi muito elucidador essa tua fala, especialmente alertarmos em nossas aulas, nossos textos, a gravidade disso. Você ressaltou em determinado ponto que a sua impressão de que a sociedade, e isso a gente pode também assumir como responsabilidade, a classe de intelectuais, a classe de pesquisadores ainda não deu conta e deu importância suficiente para isso, né, Macário? Eu queria um pouco que você estendesse mais, falando sobre como isso pode afetar diretamente o nosso contexto, que é o contexto amazônida, né? Os amazonenses, né? Você é um pesquisador que conhece bem a realidade do interior. Lá na pergunta inicial você lembrou da sua trajetória. Como é que você vê isso no cenário de contexto regional, local, pensando o estado do Amazonas ou algumas contingências específicas do nosso contexto? Eu vou fazer novamente, como na outra pergunta, e vou começar com a minha trajetória pessoal para tentar buscar uma certa capacidade explicativa a partir da ilustração. Quando eu era criança pequena lá em Itacoatiara, com 6, 7 anos de idade, a minha mãe levava a mim e ao meu irmão, que é 2 anos mais novo, para acompanhá-la visitando igrejas. A minha mãe estava numa fase assim de buscar outros caminhos, ela tinha uma infância na Assembleia de Deus, mas em Itacoatiara ela visitou a Assembleia de Deus, não se sentiu muito identificada, visitou a Igreja Batista, que era pertinho de casa, quarteirão de distância, e eu gostava de brincar ali perto da goiabeira, o meu irmão subia na goiabeira, eu não tinha coragem. Então, o máximo de religiosidade que eu vivi na minha infância foi fazer essas visitas nessas igrejas e algumas das músicas eu achava legaisinhas de cantar. Mas isso foi anos 80. Quando chega nos anos 90, chega em Manaus o movimento das igrejas que hoje em dia são igrejas de parede preta, né? Um determinado indivíduo Chamadas chegou da churches, né? Bahia na Igreja Batista Memorial de Manaus, trazendo dissensão, trazendo discórdia, trazendo novidades teológicas que atraíram uma boa quantidade de membros e congregados para fundar sua própria igreja neopentecostal com o nome de Batista. Esse pilantra, esse patife que está até hoje aqui em Manaus ganhando dinheiro, eu era um adolescente envolvido nessa igreja dos 17 aos 19 anos, aproximadamente. Passei 3 anos lá, porque me disseram que lá naquela igreja você podia deixar de ser gay se você orasse muito e servisse a Deus e levasse a sério. Então eu fui lá e tentei, né? Porque quem é que quer viver no preconceito? Quem é que quer sofrer, enfim, com os preconceitos da sociedade? Aí eu fui lá e estranhamente descobri que não é verdade. Ninguém deixa de sentir desejo por pessoas do mesmo sexo porque vai numa igreja, porque sofre um ritual de oração para expulsar demônio. Aí, Manaus foi parte desse movimento. Chegou uma Renascer em Cristo, que não deu muito certo, e, e essas mudanças no campo religioso, com uma classe média que costumava se restringir muito às grandes igrejas históricas em Manaus, batistas, presbiterianos tinham um status muito semelhante, né? Igrejas bíblicas, metidas a intelectuais, que davam muita ênfase em formação teológica, perderam espaço rapidamente para Sim. igrejas que não tinham muito o sentido de comunidade da membresia fora do horário dos cultos, igrejas com conjuntos musicais
de louvor, e não mais corinho, não mais harpa cristã. Uhum. E isso atraiu muita juventude. Essa juventude pouco a pouco doutrinada a uma visão de mundo conservadora, tradicionalista, francamente intolerante, exclusivista, universalista, e forma uma nova classe média em 10, 15 anos que vai dizimar e ofertar nessas igrejas, e é tudo que interessa a essas pessoas, como esse pilantra baiano que ganha dinheiro às custas do povo amazonense. Eu cansei de ver, quando eu frequentava essa igreja, pessoas muito humildes dando passe de ônibus de oferta e depois esperando na frente da igreja depois do culto, porque Deus ia prover. Ele fez um ato de fé. As pregações são quase sempre sobre prosperidade financeira. Ninguém está preocupado com as dores específicas da vida do indivíduo. As pregações são genéricas, têm a profundidade de um pires. Então, esse movimento eu vi na prática, Sim. no, no período que eu passei frequentando essa igreja, que ainda bem que a minha mãe e o meu pai, com muita sensibilidade, com muita dificuldade, minha mãe também, abriram meus olhos, conversaram comigo, me mostraram que eu não tinha que ficar calado diante das atrocidades que eu via de pastor ganhar carro em rifa para a construção do templo, sabe? É, Dessa exploração das pessoas mais humildes. A gente não precisa se calar. E para mim, que voltei a ser ateu muito rapidamente, eu diria que foi mais fácil. Mas a pessoa que realmente crê, deve ser muito complicado esse processo de se deparar com as contradições do cristianismo realmente existente e ter que se calar, porque você não pode levantar a voz contra o ungido do Senhor. Esses pastores pilantras não são ungidos de Senhor nenhum, a não ser do seu próprio bolso. Então, uma das questões que eu tenho com o cristianismo são essas incoerências absurdas sobre a existência de um ser superior que não intervém e não impede que essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque aí a gente tem que tomar a responsabilidade para nós mesmos e fazer a nossa parte e procurar viver uma vida correta e respeitosa junto ao outro e responsável, porque não vai vir alguém para nos salvar depois. Nós temos que viver uma vida plena, justa e bela enquanto nós temos, porque é só isso que nós temos. Não tem uma outra. Para mim, né? Não tem um pós-vida que vai nos redimir dos erros que nós cometemos. Não, você tem que assumir os seus erros, os seus acertos, as suas contradições nesse plano de existência. E aí, denunciar os pastores pilantras que se aproveitam da fé das pessoas, eu considero que é uma coisa importante a de ser feita nesse breve período em que eu vou estar aqui, nesse plano da realidade. Muito bem. Olha, gente, tenso, hein? São muitas contradições e o historiador, não, olha, nós vamos pegar essa deixa, Macário, porque é muito importante você, enquanto pesquisador, deixar. Nós já estamos chegando, gente. O programa é rápido, não é tão demorado. Espero que vocês estejam gostando, mas para a gente já ir fechando essa reflexão tão importante que o Macário abre aqui para discussão, inclusive os alunos que estão ouvindo, nossos ouvintes, comentem, perguntem, concordem, discordem, estamos abertos a isso. É muito importante deixar aqui, Macário, para os nossos estudantes que nos ouvem, né, a sua orientação sobre a diferença prática e metodológica de se estudar o cristianismo sendo ateu e sendo cristão. Como é que você vê essa diferença prática e metodológica de se estudar o cristianismo sendo ateu e sendo cristão? E como o pesquisador equilibra a própria crença ou a ausência dela na hora de analisar a história, pesquisar a história? Diferencie isso para nós, para os nossos ouvintes. Eu acho essa pergunta importantíssima, fundamental, eu diria, Daniel, porque muitos dos nossos alunos ou são pessoas religiosas
no seu dia a dia, na sua vida concreta, ou tiveram uma criação muito próxima das religiosidades. E eu costumo dizer que é bom que a gente tenha ateus, católicos, evangélicos, espíritas, agnósticos, todas as formas de religiosidade presentes na pesquisa histórica sobre as religiões. Por quê? Porque na universidade, o que a gente estuda é aquilo que pode ser visto e constatado por quem quer que seja, seja de qual crença for, porque a gente não está debatendo questões da espiritualidade. A gente está debatendo as questões humanas. Aquilo, claro que as religiões são mais complexas do que a sua parte humana, mas a instituição, as práticas, os comportamentos, os pressupostos, os resultados do que a religiosidade traz para a vida das pessoas precisa ser analisado como a, uma atividade humana qualquer sobre a qual o historiador debruça os seus instrumentos de análise. E quando eu tenho diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto, eu enriqueço o meu conhecimento sobre ele. Então, eu como ateu trago um olhar, tu como cristão, tu traz outro olhar, um colega islâmico traz um outro olhar, um colega de religião afro traz outro olhar, e juntos nós aprendemos uns com os outros se a gente tiver a capacidade de ouvir, de procurar entender o olhar do outro. Eu não vou me Perfeito. colocar no lugar do outro sempre, Uhum. mas eu posso procurar entender como é que o outro chegou a isso. Poxa, isso é bonito também. É a atitude que eu procuro ter em relação aos meus amigos e alunos que têm as suas religiões e religiosidades. Pô, isso é bonito, poxa. Isso faz bem também a certas pessoas. Que bom que essa pessoa tem um conforto, uma resposta para uma pergunta que lhe aflige, né? Eu acho que isso é o ideal de vida republicana que nós tínhamos que buscar como sociedade. A convivência respeitosa com o outro, né? E, e às vezes isso falta na universidade porque existe um certo patrulhamento ideológico. Se você não for de esquerda, você já é colocado de lado. Se você não for mais à esquerda que o outro, você já é colocado de lado. Se você não for da esquerda mais certa, você não é aceito plenamente em determinados círculos. E isso é muito perigoso, É porque a verdade. universidade, ela é pública. Ela precisa ser, portanto, democrática e aberta e leiga. Eu acho que tem um debate sobre laicidade do Estado que precisa voltar a acontecer com mais força, porque o Estado leigo é um patrimônio de todos nós. É a garantia de que nenhum grupo, absolutamente nenhum, tem o direito de impor as suas verdades particulares sobre os demais. E as pessoas não têm entendido o Estado leigo dessa maneira por conta de ideologias extremistas do campo da direita e talvez um pouco do campo da esquerda, mas são muito exíguas. Hoje em dia a gente vive um momento de hegemonia cultural da direita mais extrema no nosso país e a gente precisa alertar para esses perigos, né? Então, a minha crença ou a ausência dela, ela precisa ser explicitada para que a pessoa com quem eu dialogo saiba o ponto de vista de onde eu falo. Isso vai valer tanto para o ateu, quanto para o cristão, quanto para o agnóstico, etc. Isso vai permitir um diálogo saudável, uma convivência, um crescimento no conhecimento histórico. É isso que eu acho que a gente tem que defender. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa falar sobre as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que apesar de eu não ter concluído os primeiros 2 doutorados que eu fiz, agora parece que vai. Já Agora ganhei uma vai, certa Macário. experiência. E se eu também não concluir esse, tudo bem, eu peço uma música no Fantástico e tá de boas. Oh, Macário, olha que maravilha, gente. Olha, a gente termina bem com esse último conselho, uma reflexão profunda. Se você parar para analisar, é o que o Macário acaba de dizer sobre a importância de a gente conviver bem no nosso país, um Brasil tão diverso, plural, a gente amadurecer. Esse episódio está servindo para isso. Macário,
a gente sempre faz, você deve estar acompanhando a entrevista com nossos convidados a partir dessa perspectiva mesmo do mestrado, do doutorado. Nós vamos terminando esse episódio já com as portas abertas para você voltar e falar sobre isso e quem sabe, né, se der tudo certo, a gente já ter aí a nova fase do Trilhas da História, onde a gente vai estar no estúdio, onde você vai ouvir e nos ver. Então vai ser legal. Eu queria assim, deixar isso aqui em aberto. E também, Macário, enquanto você falava, eu me lembrei do GT que nós acabamos de abrir junto à Ampu. Esse episódio é altamente recomendado ao nosso grupo. Macário, inclusive, vai estar participando com a gente desse GT de História das Religiões e Religiosidades na Amazônia, né? Então é muito importante a gente referenciar um conteúdo como esse. São mais de 50 pesquisadores de variadas áreas, para além da história, antropologia, sociologia e outras áreas, que se debruçam por muito tempo em seus objetos de pesquisa o fenômeno religioso. E isso pode ser, enfim, Macário, de algum sentido, o preenchimento dessa lacuna que você bem anunciou que existe, né? Essa desatenção por parte de alguns setores da universidade com o fenômeno religioso. Bem, gente, a gente realmente está chegando no final. Eu queria muito te agradecer, Macário, pela tua disponibilidade, por esse tempo dedicado aqui a esclarecer, a problematizar, atiçar esses assuntos importantíssimos para a área de história. Os teus agradecimentos finais, por gentileza. Eu gostei muito da experiência. Toda vez que a gente debate é interessante, eu e tu, enfim, Giovanni e outros colegas da área, né? Que a Bem gente possa lembrado. fazer novas conversas como essa, muito mais. E estamos à disposição. Qualquer coisa, estamos por aqui. Grande abraço. Maravilha. Gente, você que nos ouve, olha, muito obrigado por ter ficado até aqui. Convide aí, interaja com esse programa, encaminhe esse link para os seus colegas. A gente vai fazer esse episódio correr, tá? Vamos engajar. Segue o nosso Instagram e acesse os episódios nas demais plataformas. Fique atento, nossa terceira temporada está apenas começando. E até o próximo episódio.